diz: eu sou aquele que guarda, aquele que protege, aquele que mantém. O pastor, neste caso especificamente o pastor, porque ele vai falar que ao anjo, lembra que ele mencionou no último versículo, que as estrelas que são os anjos estão na mão dele? Então ele diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Diga para a igreja que quem vai falar aqui é aquele que tem o poder, que controla. Quando eu leio um texto como esse, é um texto assustador, porque o texto está dizendo que Jesus tem a minha vida e dos demais pastores na sua mão. Ele controla, ele administra a vida, as escolhas, os direcionamentos da vida de um pastor. Ele dá para a igreja muitos pastores, às vezes ele remove da igreja pastores, de modo que o pastor nunca sabe quanto tempo ele vai ficar numa igreja. O pastor, quando ele entra numa igreja, ele não faz planos. Ele nunca é contratado numa igreja e fala assim: ó, estou fazendo um contrato para 5 anos. Eu conheço igrejas que fazem isso. Aqui em Atibaia tem uma igreja que faz isso, que contrata o pastor por 2 anos. No final de 2 anos a igreja se reúne e vota. Queremos que o pastor fique mais 2 anos, vota de novo. Se chegar no momento e falar não queremos mais, eles sabem que daqui a 2 anos sempre está renovando. E esse pastor amigo meu está há 25 anos nessa igreja. E quando ele pensou em sair, a própria igreja falou: não, pastor, nós queremos ficar. É uma forma de administrar. Mas o normal é que um pastor chegue numa igreja indefinido. E a igreja, o pastor pode sair por razões pessoais, escolha dele, ou pode sair porque a igreja falou: não queremos mais, queremos mudar e assim por diante. Mas é preciso que todos saibam que, independente se é uma escolha do pastor ou se é uma escolha da igreja, seja o que for, é Jesus quem está administrando os pastores, que está trocando os pastores, que está colocando pastores nessa ou naquela igreja. Em Atos capítulo 13, o livro de Atos fala da expansão do evangelho. E o evangelho então começa em Atos 2, em Jerusalém, alcança os judeus. Em Atos capítulo 8, o evangelho chega aos samaritanos. E depois, em Atos capítulo 10, o evangelho chega a Cornélio, um centurião romano, mostrando que o evangelho chegou aos gentios. Essa expansão do evangelho está acontecendo para ensinar que Cristo vai alcançar pessoas além da cultura judaica. Nós vamos ter no capítulo 9 a conversão de Saulo, de Tarso, e lá por volta do capítulo 13, você vai ver que o Espírito Santo vai falar: separe para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Barnabé então vai para Antioquia, Paulo vai para Tarso para pregar na sua região, vai vir alguns anos ali em Tarso, e Barnabé vai para Antioquia e ele desenvolve um trabalho fantástico. A igreja em Antioquia, na região ali de Antioquia, da região de Israel, se desenvolve muito, muito, muito. E ela começa a ter inúmeros membros, e Barnabé percebe que ele não tinha mais condições de administrar aquela igreja. Faz parte da vida de quem está à frente de um trabalho saber as suas capacitações. Existem pastores que são chamados pastores leigos, que não tiveram uma formação acadêmica propriamente dita num seminário, mas estudam a Bíblia por conta própria e também são considerados pastores. Mas cada um de nós tem que saber a habilidade que nós temos. Quando você vai construir uma casa, você chama um profissional. Quando está só no terreno, você chama um tipo de profissional de fundação. E aí você vai levantar. Às vezes a pessoa que fez a fundação, vai embora. E vem outro para fazer o alicerce e levantar a casa. E quando a casa terminou, levantou e cobriu, você pode trazer outro profissional que é capacitado para acabamento. E assim vai. Quando termina, você tem um profissional para pintar. E essa é a dinâmica. É muito raro você encontrar um profissional que faz tudo. Ele fala: eu começo desde o primeiro buraco e vou até passar fio na casa, em cano. Gente, dá até medo. A pessoa vem para você e fala assim: o que você faz? Eu sou pintor, encanador, eletricista, eu assento o piso, eu não sei o quê. Ok. Agora, a mesma coisa se for um médico. Você vai no médico e ele fala: você é especialista no quê? Ele fala: em tudo. Qualquer área. Eu verso em todas as áreas. O que você ia achar? Ou se alguém falar assim: você toca instrumento? Fala: eu toco todos. A pessoa pode tocar, mas quando ela fala que toca todos, é que ela é exímio executor desses instrumentos? Não. Ela se vira, ela migra nesses lugares. No caso aqui, Barnabé vai buscar Saulo e traz Saulo para Antioquia, porque ele não tinha mais condições. A igreja tomou um porte que não dava mais para ele. O que você aprende? Jesus está mexendo a liderança daquela igreja, dizendo: ó, Barnabé, você trouxe a igreja até aqui.
Agora vai buscar Saulo. Saulo chega lá, uma multidão. Saulo tranquilo, ensina. Para ele não era difícil. Por quê? Porque ele tinha recursos, estrutura, ele tinha sido capacitado para levar a igreja adiante. É assim que acontece. Você vai em igrejas de zona rural, às vezes você encontra um pastor bem simples. Às vezes você vai num lugar e encontra um pastor pós-doutorado, não sei. Essa é a dinâmica do evangelho, e Deus vai migrando. Quando você olha para cá, você precisa entender: eu sou aquele que conserva os pastores nas mãos, e eu movo esses pastores como eu quero. Na igreja de Éfeso, especificamente, ela teve o privilégio de ser pastoreada. Ela foi fundada por Paulo. Paulo fundou a igreja, nós vimos lá no Odeon. Ele começou a igreja, ficou quase 3 anos ali. A igreja, pergunta a vocês, a igreja tinha uma boa estrutura? Doutrinariamente falando, vocês acham que a igreja era forte? Quem vai dar a IBD hoje? Paulo. Paulo? Paulo. E quem vai dar o curso? Paulo. Então a igreja via um apóstolo, e mais, Paulo não só ensinava e estruturava a igreja, como ele formava a liderança, e mais também, por meio dele, Deus realizava milagres. Saulo sai de Tarso, Saulo sai de Éfeso, chega em Éfeso um homem chamado Apolo. A Bíblia fala assim: chegou em Éfeso um homem chamado Apolo, homem eloquente e poderoso na palavra. Então sai Paulo, quem fica lá? Apolo. O homem era um monstro, ele não tinha todo o conhecimento de Paulo, mas o texto fala que ele era eloquente, ele convencia, ele era hábil na fala. Quando ele sai de lá, quem vai para lá? Timóteo. O jovem pastor Timóteo fica um tempo. Depois Timóteo sai, quem fica lá? O apóstolo João. Então ela foi pastoreada pelo apóstolo João, o apóstolo Paulo, por Apolo, por Timóteo. As outras igrejas não tiveram esse privilégio. Era uma igreja fortemente estruturada na palavra de Deus. Mas cada mudança, sai Paulo, vem Timóteo, vem Apolo, vem Barnabé, vem não sei o quê. Toda essa mudança que você vê é Cristo pegando os seus pastores e fazendo com que os pastores mudem de igreja, que os pastores circulem. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque existem pessoas que não entendem a dinâmica do evangelho, não entendem a dinâmica da igreja de Cristo. Eles se tornam pastorlólatras. Sabe o que é isso? Há pessoas que vêm à igreja, a nossa igreja tem também. Há pessoas que vêm à igreja por causa do pastor. Pastor sai de férias, não vem. Pastor vai viajar, não vem. Pastor sai de férias, liga para o diácono, liga para alguém e fala: pastor volta quando? Que legal você gostar desse ou daquele que fala, mas se você se apegar a um homem, você vai sofrer. Porque a não ser que o plano de Deus seja que eu fique aqui por 120 anos nessa igreja, mas ele pode mudar. Quando nós crescíamos em casa, eu, meus irmãos e os meus pais, o nosso sonho era crescer na mesma igreja, todo mundo junto. Vamos ficar tudo aqui. Aí o Maurício foi para Guarulhos para Porto Alegre para os Estados Unidos, eu fui para São Paulo. Aquele sonho de estarmos todos juntos mudou. Mas se a minha fé, para que eu andasse perseverando na fé, dependesse de estar junto com ele, junto da minha mãe, o que seria isso? Você precisa entender. Há um administrador que muda. Mas ele não muda só pastores de igreja, ele muda membros também. Às vezes você quer falar: pastor, eu gosto tanto da cidade. Deus vem e fala assim: ó, seu tempo aqui deu, vou te levar embora. Nós temos ali atrás o Rogério e a Neuza. Bem-vindos. Rogério e a Neuza foram para São Paulo, ficaram um tempo em São Paulo. Eram membros aqui, foram para São Paulo, ficaram um tempo em São Paulo. Agora Deus está trazendo de volta para Bragança. Já pensou se a Neuza e o Rogério falassem: meu Deus, saí de Bragança, acabou, não sou mais crente. Não é certo fazer isso. Você tem que entender isso, ó. Jesus conserva, controla, guarda, administra as estrelas na sua mão, os pastores. Isso deve gerar na vida dos líderes da igreja santo temor. E é assim que eu me sinto quando eu olho para ele e vejo que ele conduz. O pastor não pode fazer planos longos, sabia? Interessante isso. Vocês sabem como começou o trabalho aqui em Bragança? Em 2009 eu matriculei minha filha numa escola em São Paulo. Fiz a matrícula. Tudo certo, tudo certíssimo. Vamos começar. Fui pagar a matrícula da Samara. A escola falou: olha, não sei, não estamos achando a matrícula dela.
Eu falei, olha, vem aí, eu não posso perder a vaga dela, escola particular. Não, certeza, a gente não sabe o que aconteceu. Vem outro dia, a matrícula vai estar aqui. E eu falei, tá bom. Eu não paguei a matrícula, não deu tempo de eu voltar. No meio da semana, o pastor Marcos Greconato falou, olha, eu vou começar um trabalho em Bragança, eu gostaria que você voltasse para lá. Você quer voltar a Bragança? Se você não quiser, eu encaminho outra pessoa daqui da igreja. Mas eu quero montar igrejas no interior. Você quer voltar para lá? E eu fiquei pensando, nossa, voltar a Bragança. Eu falei, vou falar com a minha auxiliadora idônea. Falei, Isa, quer voltar a Bragança? Ela, quero, vamos voltar, minha família está lá. Foi assim, não... E eu fiquei pensando, e essa decisão foi tão rápida. Deus fez com que o boleto da matrícula sumisse, eu não paguei a matrícula, na semana veio aquela proposta, e coisa de 15 dias depois, as coisas começaram a andar, quando eu vi, eu já estava aqui. O plano não era voltar para Bragança, a igreja veio alugar aqui na avenida, no prédio lá 1080 dessa rua, alugou o salão. E o dono falou, eu tenho uma casa em cima, não alugo, porque ninguém vai querer morar em cima da igreja. Já pensou? Você quer assistir o Fantástico, a igreja está cantando aí embaixo? Mas se vocês alugarem os dois, eu abaixo o preço dos dois imóveis, vocês alugam. Sabe quem é isso? Jesus mexendo, administrando as coisas. A igreja em São Paulo falou, vamos alugar os dois prédios. Precisamos só do salão, mas vamos alugar os dois. Alugaram. Eu estou no apartamento de São Paulo. Eu viria para cá pregar, cuidando da igreja. Logo alguém veio e falou assim, mas se o pastor Marcos vai cuidar da igreja em Bragança e tem um apartamento vazio em cima da igreja, por que a igreja está pagando um apartamento para ir em São Paulo se tem uma casa vazia em cima da igreja? Adivinha o que aconteceu? O irmão Ari mandou um caminhão em São Paulo e a minha mudança veio. Eu mudei num sábado, no outro sábado inaugurou a igreja. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está controlando, administrando a vida dos líderes. E eu falo isso para que você sempre tenha essa dimensão, para que você saiba que Deus traz, Deus leva. São textos como esse que produzem temor, que fazem com que você, o líder da igreja, a liderança da igreja, nunca faça planos longos para si mesmo. Não é que não faz plano, mas sabe que os planos de Deus podem direcionar e podem mudar a vida de qualquer um.